Hello, my students! Hoje eu tô aqui com vocês Se Liga Aí no Enem, com a disciplina de English, que é ligada, que nós viemos fazer o que aqui hoje? A resolução do primeiro simulado, tá, pessoal? Das questões de inglês, de linguagem e suas tecnologias, tá? Então, nós vamos pro Teacher Julie, juntamente com vocês, resolver essas questões que foram propostas aí no primeiro dia do simulado para vocês. Let's go! A primeira questão trazia esse texto aí pra gente, que falava: If children live with critics, they learn to count. Então, o que é que ele traz aqui? Não, a professora está começando a ler pelo texto, mas não foi essa dica que a senhora deu na aula passada, foi? Não foi essa dica, pessoal. Nós deveremos, na aula passada, eu passei para vocês dicas de como a gente iniciar a nossa avaliação. E a primeira dica era o quê? Iniciar a leitura pelo enunciado da questão. Então, vamos lá para o enunciado. Vamos seguir as nossas dicas. O enunciado da primeira questão. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, há diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Aí vem, quais são as alternativas que ela vai te dar que você possa achar lá no texto? A. Temem quem as amedrontam. B. Aprende com o que vivem. C. Amam aqueles que as aceitam. D. São gentis quando respeitadas. E. Ridicularizam que as intimidam. Voltando lá no texto, pessoal, só justificando, eu vou fazer aqui rapidinho, porque eu tô com problema no computador, mas vai dar certo. E eu tô fazendo aqui no celular. If children, vamos dar... O que eu tinha que saber aqui? Primeiro, lá na dica, nas aulas da dica, eu dei a dica o que para vocês? Primeiro, professora, revisar as regras gramaticais. Segundo, eu tenho que ampliar meu vocabulário, que eu tenho até a sugestão do Duolingo, né, dos filmes, das séries, a legenda em inglês e o áudio em português, porque é o que interessa para a gente a escrita. Então aqui, beleza, eu sei de algumas palavrinhas aqui a tradução. Eu sei que if é se, é a mesma coisa da condicional de português, se. Children quer dizer crianças. Vive with, com. Elas aprendem. Elas aprendem o quê? Né? Aí pode ver que essa parte aqui que está variando no texto. Mas essas frases são as mesmas. Então aqui ele fala o seguinte, traduzindo. Não vou ler o texto todo, senão vai tomar muito tempo, tá, pessoal? E probleminha de estar travando. Se crianças vivem com, crítica, elas aprendem a condenar. Então, assim, se vive com isso, elas aprendem isso, certo? Então, lá na opção, nós temos o quê? Teme que amedronta, aprendem com o que vivem. Então, a alternativa correta aqui era a letra Lady B. Lady B quer dizer letra B. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Aqui nós temos um texto. Dessa vez, pessoal, o texto não tinha o título. Agora, na segunda questão, o texto tem um título, certo? E tem a fonte lá embaixo também. Vamos para a alternativa. Para o enunciado é a alternativa. Segunda questão. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, vou até marcar isso aqui para vocês dar mais ênfase, que é assim que vocês deveriam estar fazendo a prova, destacando. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza a palavra e expressões which I grown up with recent several studies. Alternativas. Com o objetivo de quê? Qual é o objetivo dela aqui, né? Tá perguntando qual é o objetivo nessa argumentação dela.
Pessoal, aqui eu não precisava saber nada de inglês. Aqui bastava eu saber o tipo de texto que eu tenho e qual era a intenção do texto. Se é um texto, pessoal, fortalecer seus argumentos, é um texto argumentativo. Lembra da redação do Enem? Que tem que ser um tipo de texto dissertativo argumentativo? O argumentativo serve para quê? Para mostrar alguma coisa no teu texto, para convencer alguém, ou para fortalecer, ou para explicar alguma coisa, ou para esclarecer, pessoal. Um texto argumentativo, ele vem para convencer. Olha o macete aí. Lembra? Dica da primeira aula. Se você sabe o tipo de texto, o que você sabe? A intenção do texto. E se você souber da intenção do texto, é o tanto que ajuda aqui. Tá vendo? Não precisa saber de nada. A questão aqui é a letra B, que a intenção, o objetivo do texto, de um texto argumentativo, é o quê? Convencer. E ela queria convencer o quê com essas palavras? Sobre os benefícios de adoção de estimação pagar aqui um pouquinho, para a saúde, tá? Só que aqui tem um negócio assim também. Aí você vai questionar assim: ah, professora, mas aqui tá dizendo adoção, mas no texto, professora, não tem. Tudo bem, bora eu dizer que você consiga traduzir o texto lá. Mas no texto não tem falando sobre adoção. Só que essa adoção, pessoal, não é de adotar um animal, ir lá no abrigo e adotar. É aderir, entendeu? De ter um animal, certo? Então, essa é a função dessa palavra nesse momento aqui. Então, a opção era a opção B, certo? Vamos lá. A próxima questão. Passei, tá demais. Terceira questão. No cartoon, aqui está a questão toda, porque nós não temos um texto, nós temos só, né, a imagem. Aqui nós temos, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a linguagem visual. Eita, professora, o dedinho da professora tá visual, tá? E essa imagem, o que acontece com essa imagem? Se eu ler só a imagem, vamos começar pela dica que a professora também deu na primeira aula. Vamos ler o enunciado, as alternativas, depois a gente vai lá para a imagem, tá? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando o quê? Oh, meu pai, desculpa. Tá. Canetinha aqui. Tá. Vamos lá. Faz a pergunta Turner Thing, tá? Que é como ligar essa coisa. Então, thing one. Desculpa, sempre esqueço que tem esse one. As alternativas A. Suspeitar que esse colega está com seu material por engano. Gente, se ele suspeitou, mas aqui, ó, ele não está em pensamento. Aqui tem uma interrogativa, certo? É bem que ele está em relação ao pensamento. Pode ser? Pode. Se você só olhou a imagem, se não consegue traduzir, você vai pensar que é isso. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Não tem muito a ver essa, não. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Ele queria confirmar, olhando ele para o colega, confirmando, mas não só na imagem, né, pessoal? Entender como desliga a postura do colega? Desconhecer como usar um livro impresso. De cara, tem muita gente que marcaria essa, por quê? Hoje, pela nossa realidade, certo? Só que não é tanto a nossa realidade. A realidade de um colégio particular e tal. Só que quando a gente vem aqui, ó, para o enunciado, a gente faz o quê? Na tradução, nós temos uma palavrinha que deixa bem think one, que é coisa, né? A gente tem turn thing one. Esse tá. Thing quer dizer o quê? Coisa, certo, pessoal?
Então, quer dizer esta coisa. A perguntinha aí, como liga essa coisa, tá? Thing one, ligar essa coisa. Então, aí, o que tem? Ele desconhece o livro. Olha ele, o colega dando atenção para o livro. Então, não entra por engano. O colega também está meio que aflito em relação ao objeto que está na mão deles, que é o livro, não é isso? Então, a letra E, certo? O fato de o garoto ter chamado o livro de coisa, que é o thing, mostra seu desconhecimento em relação ao seu método de utilização. Por isso, ele pergunta ao amigo como ligar. 31, certo? Thing one. Desculpa, passei aqui sem querer. Então, ele pergunta, então ele não tem essa dúvida, porque ele está fazendo essa pergunta ao colega, ele se questiona o colega, né? Então, desconhece como usar o livro impresso. Próxima questão, vamos lá, dê uma olhadinha aqui no texto, beleza, tem o título ali, o editor, uma carta para o editor, né? Que está escrito para quem é, Washington Times, né? Aí tem a data, certo? O autor disponível, não, da onde foi tirado. James M. Heap. Vamos lá. O enunciado. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como grande vilã de saúde. C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Pessoal, aqui nas opções tem o seguinte: como é uma sessão de jornal, é preocupante que alguém vá, né, uma sessão de jornal, que alguém vai defender o consumo liberado de açúcar. Descartaria essa. Aponta a gordura como grande vilão, pode até estar no texto. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, isso também não defenderia no jornal. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Também pode ser. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos, pessoal. Redução de ingestão de calorias, isso em jornal nenhum passa. Se você assiste jornal, se você tem conhecimento de mundo, a gente sabe que isso, então aqui dá para descartar 3 questões, certo? Para quem assiste jornal. Então vamos assistir jornal para quem não assiste. E aí vamos voltar lá no texto. O texto, quando chega bem aqui, colegas, traduzindo para quem consegue traduzir, tem esse vocabulário, né? Tiver providenciar. Quando ele chega bem aqui em... Vou usar essa outra canetinha aqui. Desculpa. Essa aqui. Bem aqui, ó. We need to continue students a obesidade. Pessoal, aqui tá a resposta. Palavrinha. Epidemia. Tá? Que aí ele tá trazendo qual é a tradução aí. Precisamos continuar estudando a epidemia da obesidade para ver o que mais pode ser feito. Certo? Então, bem aqui tá a resposta da questão. E seria o quê? A opção D. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Alright? Então, a gente, nessa dicasinha, a gente vai resolver nossas questões. Questão número 5. It Is Life. É uma música da Madonna, certo? E aí, no enunciado, vamos iniciar a leitura pelo enunciado. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Então, aqui ele traz a intenção que uma canção pode trazer, que é a forma de manifestar o quê? Sentimentos e emoções da vida, no caso, cotidiano. Então, aqui nós temos como alternativas. A. Pela morte precoce de um amigo jovem, né? Esse sofrimento foi causado. B. Pelo término de um relacionamento amoroso. C. Pela mudança de um amigo para outro país. D. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. E. Pela traição por parte da pessoa próxima. O texto é esse aqui. O texto é o seguinte. Traduzindo esse texto, ele nos traz a seguinte tradução. O título,
que tá aí, esta vida. Então, tem alguma coisa relacionada à vida. Eu não falei para vocês lá na dica da primeira aula? Leia o texto, né? Professora. O dedinho da professora que tá... Leia o texto, esta vida. A tradução é a seguinte. Sentada em um banco do parque, pensando em um amigo meu, tá? Ele tinha 23 anos, então, he has 23. Gone before he had his time. It's come with a right. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dying, and I didn't have a chance to say goodbye. Então, traduzindo é o seguinte, ele tinha 23 anos, né? Foi antes que tivesse tempo, veio sem avisar, não queria que seu amigo o visse chorar, ele sabia que o dia estava chegando e não tive chance de me despedir. Isso. Então, pessoal, aqui ele pergunta qual foi a causa do sofrimento. Então, fica bem claro que a resposta é a letra Lady A, que é a letra A, pela morte precoce do amigo. Porque ele parte sem se despedir e tinha somente 23 anos. E o título do texto é Esta Vida. Então, analisando o título, igual eu falei para vocês, a gente dá um pouquinho a opção aí, letra A, certo? Então, nós ficamos por aqui. Obrigado, beijo. Qualquer comentário, põe lá no grupo, tá? Tchau.